Um assassino que usa máscaras feitas com pele humana. Leatherface, o nome dele. Os corpos são escondidos. O criminoso é canibal. E tem a tal da motosserra para acabar com as vítimas. A questão do filme se chamar O Massacre da Serra Elétrica e a ferramenta usada pelo vilão ser outra, não vem ao caso. O que interessa aqui é a história de Ed Gein, um homem perturbado que também matou e arrancou a pele de corpos. Hoje, eu quero começar de um jeito diferente. Como dizem mesmo? Assim, pelo meio. Deixe-me contar sobre uma noite de novembro de 1957, quando o xerife Arthur Schiller fez uma horrível descoberta. O oficial estava conduzindo uma investigação a respeito do desaparecimento de uma mulher chamada Bernice Worden, de 58 anos. Ela era a dona de uma loja em Plainfield, nos Estados Unidos. E as poucas pistas que ajudaram Sergipe e Chile, no caso, eram um recibo, uma caixa registradora aberta e rastros de sangue pela loja. Acontece que no dia anterior, um homem chamado Ed Gein esteve no lugar. E ele afirmou que voltaria no dia seguinte para comprar um galão de anticongelante. E adivinha do que era o recibo encontrado? 2 e 2 são 4. Então, o oficial já sabia para onde tinha que ir. Ao chegar na fazenda de Gein, as autoridades encontraram um verdadeiro caos. O proprietário não estava em casa, mas como eles tinham mandado de busca, a entrada era permitida. Basicamente havia lixo para todo lado. Sucata para outro lado, sujeira. E principalmente um odor muito forte. O xerife Chile estava dando uma olhada na cozinha com a lanterna quando esbarrou em uma coisa pendurada no teto. Ao iluminar o objeto, ele deu de cara com uma carcaça de cabeça para baixo. Só que ele não se assustou tanto em primeiro momento. Afinal, era temporada de caça. Então essa visão de animais mortos não era incomum. O problema é que não era a carcaça de um cervo, como ele imaginou. Ao examinar mais atentamente, o xerife percebeu que era um corpo humano decapitado, todo aberto e com as vísceras à mostra. Ali estava o corpo de Bernice Worden, a tal mulher desaparecida. Só que o terror não acabou. Não. Enquanto as autoridades procuravam sinais de Ed Gein, eles encontraram diversos objetos feitos a partir de partes humanas. Uma tigela. Era curiosa, mas era um crânio. Os cestos de lixo, abajures, uma camisa e até mesmo uma poltrona tinham sido feitos com pele humana. Uma genitália de mulher estava guardada em uma caixa de sapatos. Um cinto tinha sido detalhado com mamilos.
4 narizes foram guardados em outra caixa. Um coração. E por aí vai. Até mesmo a cabeça da vítima foi achada dentro de um saco em outro cômodo. Era uma verdadeira casa de horrores. E aqui vai o último detalhe dessas atrocidades. Em uma das paredes foram encontrados os rostos de 9 mulheres, preservados com um cuidado bizarro e disposto quase como uma coleção de troféus. Não deu outra. Ed Gein foi preso e interrogado pela polícia. Mesmo com todas as provas para lá de descaradas, ele ainda negou as acusações. Mas não demorou muito para que ele cedesse e revelasse a verdade. Bernice Worden foi assassinada com um tiro de rifle. Pá! Na cabeça. Sem chance de defesa. Sem entender o que estava acontecendo. E por mais que ele alegasse que os corpos eram cadáveres de mulheres desenterradas do cemitério, os investigadores imaginavam que Gein talvez fosse o responsável por outros desaparecimentos e assassinatos. Eles até iniciaram uma incansável busca na fazenda, mas acabou que não havia vestígios. Só que isso não diminui o que ele fazia. As autoridades analisaram os corpos de 8 mulheres do cemitério próximo e notou que havia marcas de mutilação em todas. O quebra-cabeça começou a tomar forma, já que faltavam os rostos das mulheres, a pele, órgãos genitais e até mesmo os seios. Gein teria sido cuidadoso a ponto de colocar os corpos de volta nos caixões. E ainda colocar a terra por cima para não gerar suspeitas. Depois de alguns dias sendo interrogado, o cara confessou o assassinato de outra mulher, cometido 3 anos antes. O nome dela era Mary Hogan. E ao contar sobre as 2 mortes, ele disse que não conseguia se lembrar de todos os detalhes, pois estava meio atordoado nas ocasiões. Uma crueldade sem tamanho. Mas aí eu te pergunto, o que levou Ed Gein a agir de maneira tão hedionda? Para saber a resposta, nós precisamos voltar ao passado dele. Edward Theodore Gein nasceu em Wisconsin no ano de 1906 e sua família era razoavelmente pequena. O pai, George, era fazendeiro tímido e tinha sérios problemas com bebida. Havia também o irmão mais velho, Henry. Só que quem realmente o influenciou na vida foi quem? Quem vocês imaginam? A mãe, Augusta. Uma fanática do cristianismo. Ela ensinou os filhos sobre a imoralidade presente no mundo, as consequências do envolvimento com mulheres e bebidas, e o que o diabo tinha como influência quando estavam fora de casa. Inclusive, a história conta que ela teria descrito todas as mulheres como prostitutas. A única exceção, é claro, seria ela mesma, a própria Augusta. Agora imagine comigo o que essas ideias são capazes de fazer com a cabeça de uma criança. O resultado já era visto na adolescência de Gein. Ele se tornou um garoto tímido,
um pouco afeminado e sem a capacidade de manter qualquer tipo de interação com meninas. Isso por si só fez com que ele sofresse bastante bullying dos outros colegas. Sendo bem sincero com você, era um contexto propício para uma coisa. Enquanto essa personalidade ficava mais forte, Gen nutria cada vez mais uma devoção doentia pela mãe. Além disso, por mais que Augusta fosse a ganha-pão da casa, ela recebia a ajuda dos filhos e de George, que inclusive ela não se dava bem. Mas a morte chegou para ele em 1940, através de um ataque cardíaco. A então viúva continuou morando com os filhos adultos na fazenda. E 4 anos mais tarde, outra tragédia aconteceu. Henry, o filho mais velho, morreu de uma maneira bastante estranha durante o incêndio. No início, Ed Gein foi até as autoridades para pedir ajuda porque seu irmão estava desaparecido. Só que parece que ele não estava tão sumido assim, já que Gein levou os policiais diretamente ao local onde estava o cadáver de Henry. Como se isso já não fosse suspeito demais, os médicos que examinaram o corpo encontraram 2 marcas na parte de trás da cabeça do cara. Bem estranho, não é? Para alguém que supostamente morreu em um incêndio. E mesmo com a dúvida no ar, a causa da morte oficial foi descrita como asfixia. E eu não te contei uma coisa que deixa essa morte ainda mais suspeita. Tempos antes, logo depois da morte do pai, Henry passou a rejeitar os ensinamentos e métodos da mãe, o que provavelmente durou até sua morte. Coincidência? Fato é que ninguém nunca descobriu se Ed tinha relação com o caso. Pouco mais de 1 ano e meio depois, no final de 1945, um dos maiores baques atingiu Gen: a morte de sua mãe. Para ele, que já estava pra lá de perturbado na época, a morte o arrasou muito. Além de transformar alguns cômodos da casa em uma espécie de santuários para a mãe, ele passou a frequentar os cemitérios até chegar ao ponto de roubar corpos de mulheres logo depois dos velórios. E havia um padrão. Eram sempre corpos de mulheres mais velhas, que poderiam lembrar um pouco sua mãe, claro. O resultado foram todas aquelas peças bizarras que eu te contei anteriormente. Boa parte delas eram roupas. Depois de preso e considerado mentalmente incapaz para participar de um julgamento, Ed Gein foi internado em um hospital. E quanto à casa dele, um incêndio, provavelmente iniciado por pessoas da região, devastou a propriedade. De um hospital psiquiátrico para outro, ele acabou sendo considerado mentalmente capaz de ir a julgamento em 1968, quando foi considerado culpado. Ele voltou para os hospitais psiquiátricos e morreu em 1984, vítima de câncer de pulmão. Já os traços da história dele você pode encontrar facilmente na ficção. O massacre da Serra Elétrica, Psicose, O Silêncio dos Inocentes. Mas não se preocupe. São só histórias, não são? O problema é que, às vezes, a realidade é muito mais assustadora.